O cenário da Fórmula 1 em 2026 tem sido uma montanha-russa de emoções para Gabriel Bortoleto, que apesar de demonstrar um talento inquestionável e uma maturidade precoce, enfrenta agora o maior desafio técnico de sua curta carreira na elite, o superdesenvolvimento das instabilidades crônicas do monoposto R26 da Audi. O que se observa nas últimas etapas do campeonato é um piloto que precisa lutar contra o próprio equipamento tanto quanto luta contra os adversários na pista, revelando as dores de crescimento naturais de uma fabricante que, embora poderosa, ainda busca a harmonia perfeita entre o chassi desenvolvido em envio e a unidade de potência projetada em Nürburgring. As dificuldades de Bortoleto não são fruto de falta de perícia, mas sim de um carro que apresenta comportamentos imprevisíveis em momentos críticos de carga aerodinâmica e frenagem. A principal fonte de dor de cabeça para o brasileiro reside na instabilidade do eixo traseiro em curvas de média e alta velocidade, um problema que o superdesenvolvimento aerodinâmico da equipe ainda não conseguiu sanar completamente. Durante as sessões de treinos livres em circuitos como Barcelona e Silverstone, a telemetria revelou que o carro da Audi sofre com perdas súbitas de pressão nos canais Venturi quando o assoalho se aproxima demais do asfalto, o que gera o temido fenômeno de stall aerodinâmico. Para Bortoleto, isso significa que o carro pode se comportar de forma dócil uma volta na seguinte, apresentar uma saída de traseira violenta sem aviso prévio, forçando o piloto a realizar correções constantes de volante que sobrecarregam os pneus e prejudicam o tempo de volta ideal. Além dos problemas de fluxo de ar, o superdesenvolvimento da suspensão traseira da Audi tem apresentado inconsistências na leitura das zebras mais agressivas. Bortoleto relatou via rádio em diversas ocasiões que o carro não absorve o impacto, lançando energia de volta para o chassi e desestabilizando a plataforma de pilotagem. Essa rigidez excessiva impede que Gabriel ataque os limites da pista com a confiança necessária, especialmente em trechos sinuosos onde a precisão milimétrica é a diferença entre um tempo de Q3 e uma eliminação precoce. A equipe de engenharia trabalha em turnos dobrados para redesenhar os amortecedores e as barras de torção, mas a solução definitiva parece estar a algumas atualizações de distância, deixando o brasileiro em uma posição de gestão de danos constante. A unidade de potência da Audi, embora potente em termos de cavalaria bruta, também contribui para a instabilidade através de uma entrega de torque por vezes agressiva demais nas saídas de curva lenta. O superdesenvolvimento dos mapas eletrônicos ainda não atingiu a suavidade necessária para garantir que a potência elétrica e a combustão interna se somem de forma linear. Bortoleto tem sofrido para encontrar tração em saídas de grampo, onde o excesso de torque gera patinação excessiva das rodas traseiras, superaquecendo a superfície do pneu e comprometendo a durabilidade dos compostos em stints longos. É um exercício de equilibrismo. Gabriel precisa ser agressivo para manter a posição, mas a instabilidade do sistema o obriga a ser conservador para não destruir os pneus prematuramente. O impacto psicológico de pilotar um carro instável é imenso, mas é aqui que o destaque de Bortoleto ganha uma nova camada de respeito no paddock. Em vez de se deixar abater pelas dificuldades técnicas, o brasileiro tem utilizado o superdesenvolvimento de sua inteligência emocional para contornar as limitações. Ele aprendeu a ler os sinais de instabilidade antes que eles se tornem catastróficos, ajustando o balanço de freio e o diferencial curva a curva através dos seletores no volante. Ver um novato realizar essa quantidade de ajustes manuais enquanto mantém um ritmo de corrida competitivo impressionou até os observadores mais cínicos da Ferrari e da Mercedes, que vê nessa resiliência a marca de um futuro campeão que sabe tirar leite de pedra. Internamente, a Audi reconhece que o carro está devendo para o talento de seu piloto principal. O superdesenvolvimento do projeto de 2026 foi ambicioso, mas a integração de tantos sistemas novos simultaneamente criou variáveis que o túnel de vento não conseguiu prever totalmente. A equipe tem utilizado o feedback de Bortoleto como guia principal para as correções de curso, confiando mais na sensibilidade do piloto do que nas simulações de computador em certos momentos. Gabriel tornou-se o termômetro do carro. Se ele diz que a traseira está instável, a engenharia foca ali, pois sabe que, se houver um caminho para a estabilidade, o brasileiro será o primeiro a encontrá-lo e explorá-lo. A instabilidade do carro também afetou as estratégias de classificação de Bortoleto. Com um carro que não oferece uma plataforma estável para uma volta lançada perfeita, ele muitas vezes precisa sacrificar a velocidade pura em favor de um acerto mais seguro que lhe permita completar a volta sem erros.
Esse superdesenvolvimento de uma abordagem pragmática tem garantido que ele largue em posições honestas no meio do pelotão, mas a frustração de saber que o motor tem potencial para mais é evidente. A Audi planeja um pacote de atualizações focado exclusivamente na dirigibilidade para as próximas etapas europeias, esperando que, ao dar um carro mais previsível para Gabriel, ele consiga finalmente desbloquear os últimos décimos de segundo que separam das equipes de ponta. Fisicamente, lutar contra um carro instável exige muito mais do core e dos braços do piloto. O superdesenvolvimento da rotina de treinos de Bortoleto foi intensificado para lidar com as vibrações e os impactos que o chassi rígido transfere para o cockpit. As sessões de fisioterapia e recuperação muscular tornaram-se vitais para garantir que ele chegue ao domingo de corrida com 100% de energia, pronto para uma maratona de sessões de contra-esterço a mais de 300 km por hora. A resiliência física de Gabriel é um testamento de sua dedicação ao projeto Audi, mostrando que ele está disposto a sofrer no curto prazo para colher os frutos de um carro estável e vencedor no futuro próximo da Fórmula 1. O apoio da torcida brasileira tem sido um combustível extra para Bortoleto enfrentar essa fase de turbulência técnica. O superdesenvolvimento de sua base de fãs nas redes sociais reflete a compreensão do público de que o piloto está fazendo mais do que o equipamento permite. As análises de especialistas destacam que os erros cometidos por Gabriel são raros, mesmo com um carro que tenta jogá-lo para fora a cada curva rápida. Essa comunhão entre o piloto e o público cria uma blindagem contra as críticas.